Fala Kids! O vídeo de hoje será sobre o combate entre Morel e Leou, que aconteceu no Arco das Formigas Quimera. Vamos comentar sobre as habilidades usadas nessa luta e suas categorias de NEM. Dessa vez uma situação tanto quanto simples de comentar, porque os Hatsus usados não abordam tantas categorias, nem tem tanta complexidade, como foi no vídeo do Hatsu do Netero ou no vídeo da partida de Queimada. No decorrer do vídeo vamos falando sobre isso. Primeiro então vamos contextualizar o combate. Tudo se inicia no Arco das Formigas Quimera. Com o surgimento e domínio das Formigas Quimera no país Gortial do Leste, a capital desse país, que se chama Peijing, foi completamente dominada. Havia Formigas Quimera e marionetes de Neferpitou fazendo vigia por todo lugar. Mesmo assim, era de utilidade os Hunters terem uma noção da situação desse local. Com isso, Morel se infiltrou na cidade, porém rapidamente foi encontrado. E quem encontrou ele foi o Leou. Ainda assim, Morel consegue fazer uma fuga rápida, distraindo o Leou, e para ganhar tempo com essa distração, levou ele a uma espécie de igreja subterrânea, um monastério. E foi aqui que o combate entre os dois aconteceu. Uma contextualização bem rápida, mas o Arco das Formigas Quimera é autoexplicativo. São as Formigas Quimera contra a humanidade, não preciso dizer tudo o que ocorreu. Vamos então para o combate. Após um diálogo simples entre os dois, Morel começa a batalha soltando fumaça. Vale lembrar que Morel é confirmado manipulador. Manipulador do tipo físico-orgânico, para ser mais exato. Esse nome é um pouco questionável, mas foi o que eu encontrei. Manipuladores físicos orgânicos não controlam pessoas. O foco deles é controlar algo físico ou algo orgânico. No caso do Morel, ele controla fumaça, algo físico. Aqui é ciência básica, estados físicos da matéria, gasoso é um desses estados. Então a fumaça se enquadra bem nessa categoria. Outros nessa mesma pegada de físico orgânico são Kaluto, que controla papéis, vamos dizer. Não é bem papel, o correto é confete, mas confete é o papel cortado. E na mangá tem também um tal de Zakuro, que manipula sangue. Todos esses três estão na ideia de manipuladores físicos orgânicos. E falando sobre o Morel, a complicação maior dele é se a fumaça é feita pelo seu cachimbo ou se ele transmuta fumaça, se ele faz sua aura copiar as propriedades de fumaça. Existe essa teoria pois Morel solta muita fumaça. Se ele não transmuta, a certeza é que ele tem câncer de pulmão. Esse cara é um fumante no extremo da palavra. Eu não vou trabalhar com a ideia dele transmutar fumaça, pois em um momento da obra, Shia Puff rouba o cachimbo dele. E com isso ele não é capaz de gerar mais fumaça. No caso, a meu ver, esse tanto de fumaça é apenas a capacidade pulmonar dele, que é muito alta. E com isso ele consegue armazenar muita fumaça em seus pulmões. Por isso ele não fica fumando toda hora. Não traga a todo momento seu cachimbo. Mas uma hora a fumaça acaba, e sem um cachimbo ele fica incapaz de produzir ela. Fora que ele é confirmado manipulador. A ideia de transmutar fumaça ia estar do outro lado da tabela de NEM, algo que nunca fica legal de se usar, e até ver sendo usado na obra fica meio tosco, fica meio ridículo. O cara usar bem uma categoria e ainda conseguir usar bem outra categoria do lado oposto. Então com isso já temos o início de combate, com Morel fazendo o que sabe, que é soltando fumaça. Na sequência, Leou coloca seu Hatsu em uso também, que é o iPod de aluguel. Leou não teve a categoria confirmada, mas esse Hatsu dele não tem muito para onde ir se não sendo de especialista. Então ser um especialista é quase certo. No Hatsu iPod de aluguel, Leou é capaz de pegar emprestado ou emprestar habilidades de outras pessoas temporariamente. As condições dessa habilidade é ele já ter visto o Hatsu em uso, conhecer o básico do Hatsu, ele tem que ter visto a pessoa usando a habilidade, e ele deve fazer um favor para o dono dela. Após fazer esse favor, ele pega emprestada a habilidade de alguém. Digamos que Leou veja a Bandelgan do Hisoka. Ele conhece a habilidade do Hisoka. Se ele ajudar, fazer um favor para o Hisoka, Hisoka pode emprestar a Bandelgan para o Leou. Aí no caso, para fazer o uso da Bandelgan, seu iPod vai emitir um recibo, e ao rasgar esse recibo, Leou pode usar o Hatsu de Hisoka por 1 hora. Quanto mais favores ele fazer para Hisoka, mais o tempo de uso da goma elástica aumentará. E se acontecer uma tragédia que a Hisoka for finalizada enquanto a habilidade estiver no iPod, a habilidade vai sumir. O Hatsu sumirá da lista do iPod. Esse Hatsu até lembra o segredo do bandido do Kuroro. A diferença é que o Leou pega emprestado, já o Kuroro rouba. Ainda tem a questão que após Leou fazer um favor, ele deve falar com a pessoa ajudada dizendo: você me deve uma, e a pessoa tem que concordar. Só assim a habilidade é emprestada. Isso aqui é totalmente empréstimo. Troca de favores. O Hatsu do Leou funciona nesse esquema, espero que tenha dado para entender, até que é bem simples. Continuando o combate, com Leou usando seu Hatsu, o iPod liberou um recibo. E após Leou rasgá-lo, ele faz uso de um Hatsu com o nome de Namura. Isso aqui é um Hatsu de conjuração, pois foi materializado um arpão e uma prancha de surf na mão de Leou. Ambos itens parecendo ter uma estrutura, então não são emissão, não são feitos apenas de aura,
Se fosse puramente aura, seria emissão. Então temos um Hatsu de conjuração em uso por parte do Leou. Esse tal de Namura que Leou conjurou é um tanto quanto ridículo, porque ele só pode ser usado em dia de chuva, o que limita bastante o uso. Tá mais para um Hatsu recreativo, um Hatsu de lazer, do que um Hatsu para combate ou algo assim, pois essa dependência de chuva para usar é um tanto exagerada. Pediram uma vez aqui nos comentários para eu dizer quais Hatsus eu achava os piores da obra, e olhando rapidamente, esse pra mim é o primeiro. Usado na chuva, como veremos daqui a pouco, é um Hatsu que até que tem utilidade, mas a dependência disso quebra demais a habilidade, não compensa. E tá aí, após Leou conjurar essa habilidade, um mar de água invade a igreja. É dito por Leou que a conjuração é o arpão e a prancha, e a habilidade da conjuração é atrair a água, criar ondas. Por isso a necessidade da chuva. A água é atraída com essa habilidade. Aí com isso, um monte de água invade a igreja, e aqui é outra desvantagem da habilidade. A igreja ficou inundada por ser subterrânea. Se fosse ao ar livre, a água não ficaria tão alta assim, pois seria um terreno plano. Impediria a concentração da água em um local apenas. Deu certo aqui por ser um subsolo. Esse é um Hatsu que nessa ocasião serviu e daria certo também em alto mar. Porém só, é um Hatsu que tem muitos pontos contras, muitas desvantagens. E com a água invadindo a igreja, Leou começa ataques direto contra Morel, no corpo a corpo. Morel nessa situação ficou em bastante desvantagem, pois não poderia usar as melhores opções do seu Hatsu, que é o Deep Purple, e todas as variedades que ele poderia ter. Para quem não sabe, nesse Hatsu de Morel, o Deep Purple, Morel pode criar marionetes ou estruturas para ajudá-lo. Um Hatsu de emissão e manipulação. E o uso de emissão é apenas em determinadas situações, não é sempre que se usa. Em versões mais avançadas desse Deep Purple, Morel gera uma orbe de Nen com emissão. E essa orbe, essa esfera, já tem ordens pré-determinadas. Algumas ordens que ele já estabelece no momento de criação da orbe. E usando da manipulação de fumaça, ele molda um avatar, um ninja ou a construção que ele quiser em torno dessa orbe para ajudá-lo. Morel também pode criar cordas, coelhos, existe uma variedade imensa de construções que ele pode fazer em versões mais básicas da Deep Purple. E nas versões mais básicas o uso de emissão é desnecessário, basta a manipulação para manipular a fumaça e gerar a construção, o que ele quiser criar. Morel no começo da luta até cita que nunca viu um Hatsu com flexibilidade maior que o dele, já que o dele permite moldar a fumaça como ele quiser. E eu fiquei pensando por um momento nisso e faz sentido. Nem o Bandial Gun do Hisoka tem essa variedade de opções que o Deep Purple permite. No X1, Morel ganha do Hisoka? Não, mas incrivelmente o Hatsu dele é mais versátil. Hisoka, mesmo tendo um monte de opção do que fazer, podendo proteger até os órgãos internos com a goma, ainda assim com a opção até da fumaça se solidificar, como o Morel já mostrou uma vez, realmente a variedade do Deep Purple acaba sendo absurda, supera a do Hatsu de Hisoka. E continua na luta. Morel, para não ficar na pior, tendo que lutar quase submerso, já que a água invadiu a igreja que eles estão, e ainda correndo o risco de ser totalmente coberto pela água, cria uma plataforma de fumaça. A fumaça se solidifica o suficiente para ele poder ficar em cima e ainda assim ela não afundar. No geral, o objeto criado pela fumaça tem a densidade menor do que a água, por isso não afunda. E Leou, vendo isso, apela e usa outras de suas habilidades. Uma habilidade com o nome de turbilhão. Leou nessa técnica gira a prancha de forma que ela cria um turbilhão ou tornado dentro da água e lança contra o oponente. E a habilidade não é só isso. Após usar ela, fica um tipo de ciclone na água, levando o oponente ao centro do ciclone e deixando à mercê de um golpe direto. No caso, um golpe direto de seu arpão. Resumindo aqui, o vórtice que Leou cria afunda o oponente, gera um ciclone na água que puxa o inimigo para o centro dele, deixando vulnerável. Leou faz isso com Morel. Morel cai da sua plataforma de fumaça, porém graças à capacidade pulmonar de Morel, ele conseguiu escapar de ser levado para o centro do redemoinho e ser acertado pelo arpão de Leou. Aqui entra aquela ideia que eu falei no começo do vídeo sobre a capacidade pulmonar de Morel. Ele mesmo cita aqui que nunca viu ninguém com a capacidade pulmonar no nível da que ele tem. Em relação a essa habilidade turbilhão do Leou, ou pode ser uma habilidade sem uso de Nen, sem uso de nenhuma categoria, apenas a habilidade com a prancha, ou pode ser uma habilidade de conjuração, já que a conjuração atraiu a água, quem sabe ela pode gerar esse tipo de efeitos na água também. Mas eu voto na hipótese de ser uma técnica comum, apenas uma habilidade de surf de Leou com base na força dele. Ele girou a prancha e causou esse redemoinho. Morel então, após escapar desse ataque, cria novamente uma plataforma para ficar em cima e ter uma melhor base no combate. E aqui é o momento dos diálogos. Morel tenta especular como o Hatsu de Leou funciona. No caso, Leou já entrou na luta sabendo como o Hatsu de Morel funciona porque Shito já tinha enfrentado Morel e dito para ele sobre o Hatsu.
mas Morel entrou perdido no combate, sem conhecimento nenhum. E Morel aqui mostra ser um cara experiente, porque acerta que Leou é capaz de usar Hatsus de outras pessoas. Falando em Hatsus de outras pessoas, o Inamura que Leou está usando foi pego de um Hunter amigo de Morel. Por isso Morel citou essa ideia que o Hatsu pode ter sido pego de alguém, roubado ou copiado de alguma outra pessoa. Esse Hunter que eu falei que é amigo de Morel não aparece na obra, mas é comentado sobre ele. Morel é um Hunter caçador do mar, então faz sentido ter um amigo com Hatsu assim, um amigo que faz onda. Vai ver, os dois até eram do mesmo navio, do mesmo barco em que Morel faz parte. Morel, após prever isso, faz uma previsão errada. Ele cita que os fones de ouvido que Leou está usando é um tipo de restrição de NEM. Na teoria de Morel, que ele ainda assim tem dúvida, é que Leou priva um pouco de sua audição para aumentar o poder de seus Hatsus, mas isso não tem nada a ver. Eu não falei no começo, mas antes de começar a luta, Leou colocou um fone de ouvido com uma playlist. Mas ele mesmo explica, falando para ele mesmo em pensamento, que a duração desse playlist é de 1 hora. E esse é o tempo base que ele pode usar um Hatsu emprestado. Então ele mesmo fala para si no começo da luta que usa o fone com música apenas para contar melhor o quanto falta de duração da habilidade emprestada. Não tem nada a ver com a citação de Morel, que é um tipo de restrição de NEM para aumentar o poder de Leou. Após a conversa dos dois e as tentativas de previsão de Morel sobre como funciona o Hatsu de Leou, Leou prepara outra habilidade que se chama Grande Muralha. Ele cria uma onda imensa que dá para se dizer que é indefensável porque cobre um raio muito grande. Aqui sim, não tem como ser apenas uma técnica de surf. Então deve ser um Hatsu que use Conjuração, que é a habilidade que a prancha de surf e o arpão permitem. Leou taca essa onda em cima de Morel e Morel afunda completamente, o cara desaparece com o impacto. Passando algum tempo com Leou esperando Morel voltar para a superfície, não acontece reação nenhuma vindo debaixo d'água. Leou até cogita a ideia de Morel ter tentado fugir. E assim que ele pensa nessa possibilidade, ele começa a sentir uma tontura. Começa a ficar zonzo, como ele mesmo diz. Após isso, ele fica mais desnorteado ainda e sua prancha desaparece, fazendo ele cair na água. E aqui já era. Leou ficou completamente sem reação e movimentos. Enquanto afundava na água, ele vê Morel no fundo com seu cachimbo. E o narrador explica que Morel, com sua capacidade pulmonar extrema, sugou todo o ar da igreja. A igreja já estava um tanto completa por água e o ar restante foi sugado por ele. E ao mesmo tempo que ele sugou todo o ar da igreja, ele expeliu dióxido de carbono, fazendo meio que uma troca. Dióxido de carbono pelo ar. E dióxido de carbono é uma parada tóxica. É um gás gerado por queima de carvão, petróleo. E pela lógica, cigarro, do jeito que é tóxico, deve gerar isso também. Então ele pegou a fumaça nojenta de cigarro que ele tinha no pulmão, expeliu e sugou o ar da igreja para os pulmões dele. Leou com isso, ficou intoxicado e caiu na água sem reação. Ele meio que se envenenou com ar. E assim, vitória de Morel. E vale dizer uma citação. Antes deles começarem a lutar, Morel cita que Leou é mais poderoso que Shito. E eu concordo com essa afirmação. Porém aqui é outra prova que Hunter x Hunter não se resume à força. Por mais que Leou seja mais forte que Shito e Morel tenha ganhado de Leou, as habilidades de Shito não deram brecha para uma derrota contra Morel. A luta entre Morel e Shito foi bem mais acirrada do que essa aqui. Leou pode ser mais forte, porém a incompatibilidade da luta dele contra Morel favoreceu demais a vitória por parte do Hunter. Contra Shito o combate é bem mais acirrado, sem uma vantagem nítida que nem foi a luta desses dois. E é isso, minhas kids, espero que tenham gostado do vídeo. Não deu tempo para editar e postar no domingo, mas tá valendo, o canal aqui não tem hora. Valeu, falou, kids.